Isso. Amém. Saúde, irmãos, com graça e paz do nosso Deus. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por mais uma oportunidade de poder estar em sua casa e por mais uma oportunidade de podermos nos dobrar diante os reis dos reis, aquele que está conosco todos os dias e aquele que sempre estará do nosso lado. Então, se fosse você, eu se alegrava nessa noite, se alegrava porque é motivo de privilégio, como foi orado aqui nessa noite, nós podemos nos aproximar desse Deus e não sermos fulminados pelos nossos pecados. Então, pergunte para o seu irmão se ele está feliz nessa noite. Pergunte para ele se ele está feliz e se não tiver, se alegre porque nessa noite nós estaremos vendo acerca de uma doutrina que é acerca da doutrina da adoção. E nós veremos que somos privilegiados em sermos adotados como os filhos de Deus. E que essa adoção, ela nos traz muitos privilégios para nossas vidas. Privilégios tais aos quais nós não somos merecedores de receber. E que isso influencia totalmente na nossa comunhão com o nosso Deus. Então, se alegre nessa noite porque nós somos filhos de Deus. Amém? Então, eu já peço que você abra a vossa Bíblia em Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Estaremos fazendo a leitura desse texto e tiraremos algumas aplicações para nossas vidas. Amém? Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao 17, que nos fala o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Até aqui é a leitura dessa noite. E meus irmãos, essa é uma doutrina totalmente verídica e bíblica. E alguns pontos merecem ser tratados ao falar dessa questão, desse assunto. E o primeiro ponto que nós iremos abordar é o que significa ser adotado por Deus. E quem são esses adotados? Então o texto ele nos revela isso no versículo 14 e no versículo 15. O segundo ponto é qual o fundamento desta doutrina? Em que se baseia-se essa doutrina? Então o verso 16 ele nos traz esse ensinamento. E o terceiro ponto é quais são os benefícios da adoção? O que nos traz como frutos nós sermos adotados como os filhos de Deus? Então, primeiramente nós devemos entender e ter a certeza de que a Bíblia, em várias passagens do Novo Testamento, ela nos mostra que os cristãos, eles são sim filhos de Deus. Nós conseguimos enxergar isso claramente em alguns relatos dos evangelhos, mas também nós vemos o próprio apóstolo Paulo, ele tratando mais acerca desse assunto em umas de suas cartas, como por exemplo nessa própria carta aos Romanos, onde nessa porção desse texto ele trata acerca desse assunto, mas também na carta aos Gálatas e também na carta de Paulo aos Efésios, ele também irá tratar acerca desse assunto, acerca dessa rica doutrina, a doutrina da adoção. Então, precisamos entender também que
essa doutrina ela é fundamental para as nossas vidas, porque ela nos mostra a comunhão que os remidos eles já desfrutam pelo fato de ter sido adotados por Deus, pelo fato de ter essa comunhão com o Pai Celestial. Ou seja, o fato de nós podermos nos relacionar com Deus intimamente, isso é fruto de nós termos sido adotados outrora por Ele. E pelo fato de nós também podermos fazer parte da sua família. E dessa forma nós conseguimos entender a forma que Jesus, Ele nos ensina a nós orarmos quando Ele nos manda nós nos referirmos a Deus como o nosso Pai. Foi assim que Jesus Cristo, Ele nos ensinou lá na oração sacerdotal, né? Ou lá na oração do Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde Ele nos ensina a nós nos referimos a nosso Deus como Pai nosso que está no céu. Ou seja, não devemos nos aproximar de Deus como se Ele fosse um estranho para nós, mas sim como os filhos gratos pela adoção e reconhecendo Ele como nosso Pai. É dessa forma que Jesus Ele nos ensina a nós nos aproximarmos de Deus naquela oração, a qual Ele nos ensinou. E a relação que nós devemos ter com Deus não é uma relação de senhor e escravos. Apesar de nós reconhecermos Ele como o nosso digníssimo Senhor e estar sujeito à sua vontade, nós não devemos nos aproximar dele como se nós fôssemos os seus escravos e como ele fosse um capataz, né, que está ali preparado para nos castigar. Não. Por mais que nós reconhecemos e entendemos que Ele é o nosso Senhor, nosso excelentíssimo Senhor, mas nós devemos nos aproximar dEle como o nosso Pai, nosso maravilhoso Pai. Devemos olhar para Ele como o nosso Pai e desfrutar dessa intimidade a qual Ele nos dá. Então, o que significa nós sermos adotados por Deus? E quem são esses que foram adotados? Então, quando nós lemos o verso 14 e 15 novamente, ele nos diz: pois todos que são adotados, são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outrora atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E, meus irmãos, é interessante nós nos lembrarmos de que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo não apenas transforma homens escravos do pecado em servos de Deus, mas que também nos transforma em membros da sua família. E isso é algo maravilhoso para nossas vidas. Isso é algo que vai muito além da nossa compreensão, porque nós não merecemos nem o seu perdão, quanto mais fazer parte da sua família. Você consegue compreender isso? Que nós não merecemos nem sequer o perdão de Deus, e quanto mais ser chamado de seu filho, algo ao qual Ele dirigiu apenas a Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Então, isso é algo que quando nós paramos para pensar, vai além da nossa compreensão, vai além do nosso entendimento. No entanto, meus irmãos, a Bíblia, ela nos revela que os adotados por Deus são todos aqueles que foram redimidos dos seus pecados pela obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Isso é, são aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo e justificados por Deus mediante os méritos de Cristo. Nunca
e jamais mediante os nossos méritos. E quando nós paramos para pensar, isso é algo magnífico para nossas vidas e nos traz um refrigério muito grande, porque todos que foram declarados justos por Deus são automaticamente adotados como os seus filhos. Isso não é algo que depende de mim ou que depende de você, isso é algo que depende exclusivamente do nosso Deus, exclusivamente do nosso Deus. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele é bem claro em dizer que nós recebemos um espírito de adoção e não um espírito de escravidão. É isso que ele declara no versículo 15, lá no finalzinho, quando ele fala: mas recebestes o espírito de adoção, o qual clamamos, Abba, Pai. Isso, meus irmãos, nos remete a nós pensarmos que não devemos viver com medo de Deus, como se Ele fosse um Senhor penoso, pronto para nos castigar quando nós errarmos. Não, não deve ser esse pensamento que deve existir em nossa mente. Devemos sim respeitá-lo como nosso Deus, respeitá-lo como o nosso Senhor e temer a sua vontade e não tremer a sua vontade. Antes disso, nós devemos nos lembrar que Ele é o nosso Pai e que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós de uma forma a qual nós mesmos não conseguimos cuidar, porque você já parou para perceber quantas vezes nós tomamos atitudes e decisões as quais nos finais elas não são boas para nós, e mesmo assim Deus ele nos dá livramento. Então, nós tentamos ter o cuidado com nossas vidas, mas o nosso Deus ele cuida de nós até melhor mesmo do que nós mesmos. Então, isso é algo que é muito gratificante para nosso Deus, ter o seu cuidado conosco. E, meus irmãos, essa doutrina ela é maravilhosa para uns, no entanto, essa doutrina ela também é terrível para outros. E por que eu digo isso? Isso porque ela destrói uma crença popular, né, que todos são filhos de Deus. Não é assim que nós aprendemos, ou pelo menos já ouvimos alguém dizer, né, que as pessoas dizem que todo mundo, né, é filho de Deus. E onde na verdade só aqueles que têm o seu espírito é que são filhos de Deus. Só aquele que faz a vontade do Pai é que são filhos de Deus. Certa vez Jesus estava em uma casa e as pessoas chegaram para ele dizendo: ei, o teu pai, a tua mãe, teus irmãos estão lá fora. E Jesus pergunta: quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe, senão aquele que faz a vontade do meu Pai? Então, meus irmãos, na verdade, todo homem caído, ele é filho da ira, assim como revela Efésios capítulo 2 e o versículo 3. E isso faz com que o seu pai espiritual seja o dominador do sistema maligno desse mundo, e nunca jamais Deus. Então, precisamos entender que apenas aqueles que têm o Espírito de Deus, que têm intimidade com Deus, que se relaciona com Deus, é que são chamados filhos de Deus, e exclusivamente aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, meus irmãos, baseado nisso, qual o fundamento dessa doutrina? Em que essa doutrina ela se fundamenta? Então, esse é o segundo tópico, e nós conseguimos entender que a adoção ela é uma bênção decretada por Deus. Isso significa que a adoção ela faz parte do decreto eterno de Deus. Então eu convido você a ler Efésios capítulo 1, o capítulo 4, o versículo 4 e o 6. Efésios 1. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 1, do verso 4 ao verso 6, que nos fala o seguinte:
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, e segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu como? Gratuitamente no amado. E não somente isso, mas eu também lhe convido a ler Gálatas capítulo 4, o versos 4 e o verso 5. Gálatas capítulo 4, o verso 4 e o verso 5 nos fala o seguinte: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, meus irmãos, a adoção, ela já fazia parte dos planos de Deus, desde a eternidade. Não foi algo criado do agora. E não somente isso, ela é uma bênção de Deus derramada sobre nossas vidas. Ela é literalmente uma bênção de Deus derramada sobre nossas vidas. Isso, meus irmãos, significa que a base da adoção, ela não está em nós mesmos. Porque nós nunca, jamais merecemos fazer parte da família de Deus. Nunca. Deus, Ele não nos escolheu porque nós éramos santos, irrepreensíveis e merecedores de sermos seus filhos. Não. Mas Ele nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis e para que, pela obra de Cristo e a nossa união com Ele, nós pudéssemos sermos chamados seus filhos. Portanto, meus irmãos, esse é um ensinamento que é totalmente bíblico e digno de toda a aceitação. Então, nós conseguimos entender que esse ensinamento ele não provém da mentalidade humana ou de algo que alguém queira explorar, mas esse ensinamento ele se fundamenta tão somente nas Escrituras, naquilo que o Senhor Jesus Cristo ele deixou para nós. Mas, diante disso, entendendo quem são os filhos de Deus, entendendo que essa doutrina ela é baseada tão somente na Bíblia, quais são os benefícios da adoção? Então, ele convida você a ler o versículo 17. No versículo 17, que nos fala o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia, Senhor. E, meus irmãos, a adoção, ela confere uma série de benefícios. Fazer parte da família de Deus nos acarreta a participarmos de coisas maravilhosas diante da presença de nosso Deus. E os que foram adotados por Deus, eles desfrutam dos privilégios legais de serem filhos de Deus, como, por exemplo, o seu cuidado, o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. E, meus irmãos, o cuidado de Deus para com seus filhos, ele é infinitamente maior do que o cuidado de um pai terreno. E eu creio que todos aqui que são pais, e todos aqui também que são filhos, receberam ensinamentos, receberam um cuidado muito especial dos seus pais, e cuidam muito bem dos seus filhos. Mas eu volto a lhe dizer que ninguém cuida de nós melhor do que Deus. Então,
desfrutar do cuidado do Senhor sobre nossas vidas é um privilégio e um benefício muito grande que vem do simples fato e do maravilhoso fato de nós sermos adotados pelo nosso Deus. Não somente isso, mas nós também desfrutamos do seu amor. E o amor com o qual Deus ele nos ama, ou o amor com o qual Deus ele ama os seus, vai além da compreensão humana. É um amor que é considerado incondicional. Ninguém ama como Deus. Deus ele é o fruto do amor. Deus ele é a personificação do amor. Louvado seja o nosso Deus. Mas não somente isso, não desfrutamos apenas do seu cuidado e do seu amor, mas nós também desfrutamos das suas misericórdias derramadas sobre nossas vidas. E Deus, ele derrama a sua graça e a sua misericórdia sobre a vida dos seus de forma tal que muitas das vezes nós não merecemos, mas o nosso Deus, ele é compassivo e misericordioso, e não somente isso, mas ele é longânimo o tempo todo. Então, desfrutar das misericórdias do nosso Deus sobre nossas vidas é algo também muito maravilhoso, porque nós entendemos que as misericórdias do nosso Deus, elas se renovam todos os dias sobre nossas vidas, e elas sim são a causa de nós não sermos consumidos. Mas não somente isso, meus irmãos, os benefícios eles vão muito além. E nós também desfrutamos de termos o seu Espírito Santo habitando sobre nossas vidas. E o seu Espírito é ele quem contesta e que prova que nós somos seus filhos. É isso que revela o versículo 16. Ele é o penhor da nossa salvação. É ele quem nos possibilita nós termos essa relação íntima com Deus. É o Espírito Santo do Senhor habitando com nós, se relacionando com nós, que nos possibilita nós termos essa íntima comunhão com o nosso Deus. E não somente isso, meus irmãos, os benefícios eles vão muito além. Por último, eu trago que nós somos co-participantes da glória de Cristo. E, meus irmãos, essa é a bênção mais maravilhosa, podemos dizer assim, sobre nossas vidas, porque Deus, ele nos fez de inimigos de sua cruz para seus amigos. Você já parou para pensar nisso? Que nós éramos inimigos de Deus e agora nós somos chamados de seus amigos. E não somente isso, ele nos tomou para si e nos fez habitar nas regiões celestiais onde o próprio Cristo habita. Então, meus irmãos, isso significa que se tivermos que padecer por e com Cristo, certamente também nós seremos co-participantes da sua glória que há por vir. Então, meus irmãos, eu poderia citar aqui uma lista imensa de benefícios que nos traz nós sermos filhos de Deus, adotados por Deus. No entanto, talvez 1 hora e meia, 40 minutos seria insuficiente para nós enlistarmos tudo aquilo que Deus ele nos abençoa através da sua adoção. Então, que nesta noite nós possamos ter entendido que sim, nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E que o fato de nós sermos filhos de Deus, nós somos co-participantes tanto do sofrimento de Cristo, mas também da glória que há por vir em Cristo Jesus. E que possamos entender que isso nunca e jamais será mérito nosso. Isso é mérito tão somente e exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, que nessa noite os irmãos possam ter sido abençoados com essa reflexão para as nossas vidas e que saiamos daqui com essa certeza de que sim, nós somos filhos de Deus e que sim, Deus ele se relaciona conosco intimamente baseado no sacrifício de Cristo. Amém?
Então, dessa forma, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.